Então, gente, vamos daqui corrigir o nosso terceiro filtro. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: qual das seguintes alíneas é falsa relativamente aos requisitos da reação de PCR? A PCR é uma reação de polimerização em cadeia. Isso é verdade. Definição de PCR, né? PCR quer dizer reação em cadeia da polimerase. A letra B diz: a PCR utiliza curtos primers sintéticos. É verdade também, né? Então, entre 24, 18, né? 18 e 24 ali seria o tamanho ideal. Esses primers são sintéticos, tá, gente? Na vida real, digo, na natureza, nós seres humanos, por exemplo, os primers são de RNA, né? Quando vamos duplicar o nosso DNA, a gente tem primers de RNA, mas na PCR, quando a gente solicita, compra os primers, eles são de DNA e são sintéticos, tá? Eles são feitos artificialmente, realmente unindo as bases, depois você faz uma cromatografia para separar e pode até sequenciar para ver se está tudo correto, tá bom? Aí a letra C diz: a PCR usa uma DNA polimerase para sintetizar o DNA. Essa também é verdade, tá? Então, na PCR, quem faz de fato a duplicação do material genético presente na amostra é realmente a enzima DNA polimerase. A PCR pode ser utilizada para obter grandes quantidades de uma sequência particular de DNA. Também é verdade, né, gente? O objetivo, de fato, de toda PCR é aumentar o número de cópias do DNA, né? Seja para que você vai fazer isso, mas o objetivo primordial da técnica de PCR é aumentar o número de cópias de DNA. Você pode usar isso para diagnosticar uma doença, você pode usar isso para fazer uma clonagem, né, com aumento do número de cópias, você pode utilizar isso para aumentar o número de cópias numa cena de crime, por exemplo, que você tem pouquíssimas cópias do DNA do criminoso, e para analisar esse DNA você precisa de uma quantidade maior, é isso? Então, lembrar que o objetivo da PCR é sempre aumentar o número de cópias de DNA, para que você faça algo com isso, diagnostique a doença, reconheça uma determinada sequência numa amostra, e aí vai, mas sempre é aumentar o número de cópias. Então, a letra E diz o seguinte: a PCR não requer conhecimento da sequência de DNA nas regiões que ladeiam a sequência a ser amplificada. Veja, gente, quando você precisa amplificar uma sequência, você precisa utilizar os primers, né, os iniciadores, né, são eles que vão delimitar que sequência que você vai amplificar. Então, por mais que você não precise saber qual é a sequência que está entre os primers, ou seja, entre o forward e o reverse, você precisa saber as regiões que ladeiam, ou seja, que margeiam, tá? Que estão na vizinhança da sequência que você quer amplificar. Tá? Por quê? Porque você precisa desenhar os primers, e os primers têm que ser complementares a essa sequência. Então, para desenhar algo complementar, eu preciso saber a sequência do meu template, da minha amostra. Então, essa opção E aqui seria a opção errada, portanto, a correta para responder essa questão. Tá bom? Vamos para frente. Sobre as DNA polimerases utilizadas nas reações de PCR, assinale as alternativas verdadeiras. Então, a letra A diz: apresentam a mesma processividade. Então, o processo, para saber o que significa processividade nesse caso, o processo aqui é a duplicação de DNA. Tá? Então, gente, existem diferenças entre as DNAs polimerases utilizadas nas reações de PCR, tá? Com relação a duas coisas principais: ao processo de amplificação, ou seja, quantas bases elas conseguem adicionar, ou qual o tamanho da molécula de DNA que elas conseguem duplicar. Tá? Isso varia de DNA polimerase para DNA polimerase. A TAC, DNA polimerase, foi só a primeira, né, a mais famosa, porque foi a primeira a ser descrita e a primeira a ser utilizada. Mas existem outras, né?
Por exemplo, a TAC DNA polimerase ela é derivada do termos aquáticos, né? Que é exatamente aquele micro-organismo que vive em fontes termais. Mas existe, por exemplo, uma enzima, a DNA polimerase, chamada de PFU, que já é derivado de outro micro-organismo, né, chamado de Pirococcus furiosus. Tá? Então, assim, ela é uma DNA polimerase mais competente do que a TAC DNA polimerase convencional, a primeira a ser descoberta. Tá? No sentido não de ter uma processalidade maior nesse caso, mas de ter uma fidelidade maior. Tá? E a gente vai ter uma questão dessa, né? Uma opção dessa, que não tem no caso, né? Então, assim, elas variam em processividade, ou seja, com a capacidade de duplicar fragmentos de DNA maiores ou menores, mas elas também variam na fidelidade. Tá? O que seria fidelidade? Na cópia perfeita daquela sequência de DNA. Tá? Então, enquanto a TAC DNA polimerase, né, que é a mais simples, está ali com a taxa de mais ou menos de 1 para cada 10 mil bases, a TAC PFU, que eu falei, que é de Pirococcus furiosus, ela tem uma taxa de erro de 1 para 1.300.000. Então, assim, a diferença é muito grande, nesse caso aí, de fidelidade. Tá? E existem processalidades também diferentes, ou seja, enzimas capazes de duplicar um material genético maior, ou seja, fazer uma cópia de um fragmento maior, sei lá, de 5, 6 kbs, enquanto a TAC DNA polimerase ali se comporta bem ali até mais ou menos uns 5.000 pares de base, tá bom? Então, todas as DNA polimerases utilizadas em PCR, elas funcionam em temperaturas elevadas. Aí a gente vai levar em consideração, para classificar o que é elevado ou não, as TACs dos indivíduos mesófilos, né, que seriam nós, ou as TACs não, as DNA polimerases dos indivíduos mesófilos, né, que funcionam ali a 37 mais ou menos. Então todas essas TACs, além de funcionar em temperaturas elevadas, ou seja, a gente trabalha ali com 72 graus, né, para a TAC DNA polimerase, elas também têm que resistir a altas temperaturas. Então essas são duas coisas diferentes. Uma coisa é conseguir trabalhar em temperaturas altas e a outra, que não obrigatoriamente acompanha esta primeira definição que eu disse, é resistir a altas temperaturas. Lembrar que na PCR a gente tem passos de 95 graus. Então, são passos, né, no plural. Cada ciclo você vai aumentar 95 graus. Então, a enzima utilizada na PCR, ela tem que tanto funcionar a 72, que é um dos passos da PCR, como resistir o aumento repentino de temperatura para 95 graus. Então, além de funcionar em temperaturas elevadas, ela também tem que resistir a altas temperaturas. Tem todas atividades de revisão de provas, tá? Então, gente, nem todas as TAC polimerases têm atividade de revisão de prova, tá bom? Que seria exatamente corrigir um erro, né, que ela colocou, o Prime. A TAC DNA polimerase, por exemplo, não tem, tá? Essa atividade de revisão de prova. Então, isso varia entre as polimerases utilizadas nas reações de PCR. Tem todas atividades polimerásicas de 3 para 5. Não tem, tá, gente? De novo, a TAC DNA polimerase não tem. Mas todas são recombinantes, beleza? Então vamos lá, se é para assinalar as verdadeiras, elas funcionam em temperaturas elevadas, elas são recombinantes, mas elas não apresentam todas as mesmas processalidades, todas não têm atividade de revisão de prova, que seria corrigir um erro, né? Na verdade aí a taxa de erro que modifica de uma para outra, e tem todas as atividades polimerásicas de 3 para 5, tá? Não tem, apenas algumas apresentam essa capacidade. A TAC DNA polimerase, por exemplo, não apresenta. Então, gente, considere a amplificação por PCR da sequência hipotética abaixo. Aí ele coloca uma molécula de DNA, começando aqui no 5',
e indo aqui até o final, o 3', tá bom? Aqui o início da sequência e aqui o final da sequência. Aí ele pergunta, gente, quais os primers poderiam ser utilizados para amplificar essa sequência. Então você vai ter que desenhar o forward e desenhar o reverse. Como é que a gente desenha o forward, gente? O forward, gente, é a própria sequência, né, que ele apresenta aqui. Então, se você fosse desenhar um forward, você colocaria, né, 5 linhas, para dizer que você está começando, e você seguiria exatamente como está na sequência assim, ó. A, T, eu estou simplesmente copiando, certo? Então você simplesmente copia a sequência de 5 para 3, né? Então o primer bom para amplificar esse aqui seria exatamente esse aqui que a gente colocou. Vamos contar aqui quantos que eles colocam aqui nas opções. Vou contar. Então eles são 15, né? Quem já colocou quantos? Pronto, já estou em 15. Então, esse aqui seria um bom primer forward, né? Anelando direitinho, a gente desenha exatamente a sequência do 5 para 3, tá bom? Esse é o forward. O reverse, gente, como é que a gente desenha? A gente desenha como o reverso complementar, ou seja, a gente vai lá para a extremidade de 3 linhas e vem caminhando de 3 para 5, só que depois a gente inverte, tá bom? Então você vai desenhar o primer aqui. Opa. Você vai desenhar ele assim, ó. Aqui seria TTT. Deixa eu dar mais um pouquinho aqui, ó. TTT, então estou fazendo um complementar, certo, gente? TTT. Aí depois eu adicionaria GAA, desculpa, GAA, depois viria TTT, depois viria CCT, depois AA. A gente vai só deixar ele aqui embaixo para vocês verem a complementariedade, tá? Só que esse primer ele aparece, isso que eu falei, o reverso complementar, para dizer o quê? Que aqui vai ser 5 linhas e aqui, gente, vai ser 3 linhas. Beleza? Vamos contar aqui só para ver se tem 15. Eu acho que ele deve ter colocado 15 aqui desse lado também. Colocou 15. Então, beleza. Então a gente vai aqui, gente, contar aqui só para conferir se tem 15, para a gente comparar melhor ali com as opções, tá bom? Então vamos lá. Pronto, tem exatamente 15. E aí, gente, se vocês perceberem, fica fácil de achar, porque o único que começa aqui, ó, subentende que isso aqui seria o forward e isso aqui seria o reverse, tá? Mas de 5 para 3, gente, começando com TTTT, seria esse caso, ó, só tem esse. É exatamente igual ao primer que a gente desenhou. E se você for olhar, de 5 para 3 também é exatamente o primer que a gente desenhou lá em cima, e a gente teria a opção aqui correta, a letra C de casa. Tá? Então também está destacado aqui em vermelho. Bom? Então, com relação à com relação à amplificação da questão anterior, que dimensão teria o produto de PCR? Ora, gente, que dimensão tem o produto de PCR? É exatamente o tamanho do fragmento que a gente amplificaria. Se vocês observarem, os primers eles encaixam perfeitamente no início e no final da sequência. Eu vou até puxar mais um pouquinho aqui para ficar mais exatamente embaixo, né? Mais ou menos, né?
Então, é exatamente a sequência que ele coloca, tá? Então, os primers vão ligar e vão amplificar exatamente essa sequência. A DNA polimerase vai encaixar, né? E vai correr, vai encaixar aqui e vai correr, tá bom? Então, agora, gente, é só contar, né? Então, a gente conta o número de caracteres que a gente tem aqui. Então, vamos contar. Aqui, revisão. Aqui tem 21. Desse outro lado, também tem 21. Então, 21 com 21, 42. 42 com 150 que tem no meio, faz 192. Seria a resposta dessa questão. Tá bom, gente? Vamos para frente. Nos casos em que é necessário sintetizar simultaneamente várias regiões gênicas, deve-se utilizar. Veja, gente, a resposta dessa questão, a gente quer fazer uma PCR que detecte mais de um gene ou variações de um gene, ou genes de espécies diferentes, né? Então, por exemplo, você quer fazer um exame que desenvolver, né? Um exame que detecte ao mesmo tempo Zika, chikungunya e dengue, tá? Um exame de biologia molecular. Então você tem que pensar num gene que não se repita nos 3 patógenos, tá? Um gene único de cada patógeno e que seja, para o caso do PCR convencional, que seja de tamanhos diferentes. Tá? Assim, diferença de tamanhos relativamente grandes, para que você consiga identificar aquela doença a partir de um tamanho de banda amplificado em um gel de agarose. Tá? Então, pensando em Zika, chikungunya e dengue, sei lá, você desenharia primers para amplificar uma região específica do dengue de 1.500 pares de base, uma específica do Zika de 1.000 pares de base e uma específica do chikungunya de 500 pares de base. Então, se tiver 1.500 é dengue, se tiver 1.000 é Zika e se tiver 500 é chikungunya. Então, assim, você consegue com uma reação de PCR só, tá? Saber se uma amostra tem todos os patógenos, se tem só um, se tem 2, se tem a combinação de um com o outro. Por quê? Porque você escolheu primers exclusivos para cada um dos seres e que geram tamanhos de fragmentos diferentes após a amplificação. Se for em tempo real, é mais tranquilo, porque basta que você use uma sonda específica para cada patógeno e que essa sonda, né, que ela floresça diferente. Você pega uma sonda que floresce amarelo, uma verde e uma azul, tá? E aí faz aquela reação. E aí da mesma forma, só que a detecção aqui não seria em gel e agarose, seria no próprio equipamento de PCR em tempo real. Aqui detectaria as fluorescências nas suas 3 diferentes cores, tá bom? O RT-PCR, gente, ele é interessante quando você tem uma amostra de RNA e precisa saber se aquela amostra está ali. Então, assim, não existe amplificação direta de RNA por PCR. Você precisa transformar aquelas moléculas de RNA em DNA complementar e amplificá-las, tá? Então, a gente primeiro transforma o RNA em DNA complementar e depois se multiplica e detecta se há ou não a presença, tá bom? O Nested PCR, gente, é aquele PCR que a gente chama PCR da PCR, né? Então, serve muito para quando a gente tem uma concentração de DNA template muito baixa. Aí, qual que é o racional? Imagina que você tem um gene central e aí você vai bem longe desse gene central e desenha primers aqui fora. Aí faz a primeira amplificação. Aí gerou um fragmento, né, menor do que o DNA que tinha em geral. Mas agora você ainda desenha novos primers, mas mais internos, tá? Gerando um fragmento menor. E aí vai outra rodada de PCR. A ideia disso, gente, é aumentar a quantidade de DNA, tá? Então, assim, pode ser que na primeira PCR do Nested você não consiga nem detectar em gel de agarose. Tá? Amplificou, mas você não consegue ver. Aí você faz a segunda PCR, aí nessa sim dá para ver. Então isso é muito utilizado quando a gente tem uma quantidade de moléculas de DNA inicial muito
reduzida. E aí a gente vai e faz esse duplo PCR, tá bom? Existe também o PCR Hot Start, gente. Isso aí é uma estratégia para diminuir as inespecificidades. Tá? Embora a gente desenhe ataque polimerase funcionando apenas a 72 graus, pode ocorrer funcionamentos inespecíficos dessas enzimas. Então, no PCR Hot Start, a gente tem algumas, normalmente proteínas, né, anticorpos, que se ligam à RNA polimerase e não deixam que ela haja fora da temperatura ótima. E aí o que acontece? Quando aumenta a temperatura, o anticorpo solta da DNA polimerase e a polimerase age. Então a ideia do PCR Hot Start é aumentar a especificidade da reação de PCR. E aí, por último, mas não menos importante, tem o RT-qPCR, que é o que é isso, gente? É uma reação de transcriptase reversa, tá? Seguida de um PCR em tempo real. Foi o que foi utilizado, por exemplo, na época da pandemia de SARS-CoV-2, que foi exatamente isso, né, gente? O vírus tinha como material genético RNA, e aí esse RNA era convertido em DNA complementar pela enzima transcriptase reversa, que era adicionada à reação, e depois a gente fazia a amplificação desse material genético por PCR em tempo real. No caso do Covid, gente, era um PCR multiplex, tá? Era um PCR multiplex, mas dessa vez, um multiplex não para espécies diferentes, mas para 3 genes do Covid ao mesmo tempo. Para quê? Para aumentar a especificidade do teste, diminuir o número de falsos resultados positivos. Tá joia? Era o caso da detecção do SARS-CoV-2. Tá bom? Então vamos seguir aqui na 6ª questão. No diagnóstico molecular dos arbovírus, a reação em cadeia da polimerase em tempo real pode ser utilizada para avaliação da carga viral, seja o número de micro-organismos presentes, de vírus, né, presente em amostras biológicas, para determinação qualitativa de presença e ausência em amostras biológicas. A figura abaixo apresenta ciclos de amplificação de amostras por PCR em tempo real, sendo A uma amplificação de um determinado segmento gênico viral de um controle positivo, então ele já disse que o A é um controle positivo, e B, uma amplificação do mesmo segmento gênico de uma amostra suspeita de estar infectada por arbovírus. Então a gente observa bem aqui a curva de amplificação da amostra A, que é um controle positivo, e aqui a curva de amplificação da amostra B, que seria a amostra que eu quero saber se é positivo ou negativo. E aí, baseado nisso, a gente vai ler aqui as opções. Então, eu acho que a gente pode discutir um pouco aqui, antes de começar a ler, que isso aqui no eixo Y, a gente tem a fluorescência e aqui o número de ciclos realizados, tá bom? Ciclos de PCR. E aí, aqui a gente tem a linha do threshold, né, que funciona aqui no nosso caso como cutoff. O que quer dizer isso? Os valores acima do cutoff são considerados positivos, ao passo que os valores abaixo do cutoff são considerados negativos. Tá? Então aqui em TCR em tempo real a gente chama essa linha de threshold. E ciclo de threshold, gente, a gente chama a interseção entre o threshold e a curva de cada um das amostras. Aqui no controle positivo, o ciclo 17 é o CT, ou ciclo de threshold, para a amostra A. Enquanto que o ciclo 26 é o ciclo de threshold para a amostra B. Tá? Isso quer dizer que a partir do ciclo 26, a amostra B é considerada positiva, e a partir do ciclo 17, a amostra A é considerada positiva. E aí, a gente vai aqui, como não deu o comando da questão, a gente vai classificando em verdadeiras e falsas, tá bom? O ciclo de threshold, CT, pode ser determinado pela intersecção da linha do limiar de detecção da reação threshold com a linha de amplificação gênica de cada amostra. Foi o que eu acabei de dizer, né? Que o ciclo de threshold é determinado pela interseção entre a curva específica de cada amostra e o ciclo de threshold. Então essa aqui seria verdadeira. Destacar aqui em vermelho. O aumento da fluorescência indica que
que a amplificação da sequência alfa está ocorrendo, pois a cada ciclo, durante a desnaturação da dupla fita, ocorre a liberação da fluorescência. Então, esse ponto aqui é o ponto que torna essa questão, essa alternativa errada. Por quê, gente? Porque não é no momento da desnaturação da dupla fita. O momento da desnaturação da dupla fita é o primeiro momento da PCR. Tá? Quando ocorre, no caso do PCR em tempo real, a liberação ou o aumento da fluorescência é quando uma nova molécula de DNA é gerada. Tá? E aqui a gente pode separar os dois mecanismos mais conhecidos de PCR em tempo real, que é o que utiliza o CyberGreen e o que utiliza a sonda Tachman. Tá? Para o que utiliza a sonda Tachman, a hora em que a fluorescência vai ser aumentada, né, o aumento da detecção de fluorescência será exatamente quando a DNA polimerase. Tá? Então aqueceu, separaram as fitas, baixou a temperatura no low primer, foi lá a DNA polimerase começou a copiar. Aí a DNA polimerase vem copiando, copiando, e aí tem um momento em que ela encontra a sonda, né, a sonda Tachman. E a sonda Tachman está com quencher e está com fluoróforo. Na hora que ela vem e reconhece a sonda Tachman, ela quebra a sonda Tachman e libera a sonda Tachman. Quando ela libera, o quencher é separado do fluoróforo e o fluoróforo brilha. Né? Esse é o momento em que a gente tem o aumento da fluorescência. E para o caso do CyberGreen, o momento em que a gente tem o aumento da fluorescência é exatamente quando a DNA polimerase termina de copiar o DNA, porque nesse momento vai aumentando o número de fitas duplas, e quando aumenta o número de fitas duplas, o CyberGreen, que tem a característica de emitir fluorescência quando está ligado a DNA de fita dupla, brilha e o equipamento detecta. Tá bom, gente? Vamos para frente. A linha paralela ao eixo referente ao número de ciclos, em outras palavras, o threshold, né? Na altura em que se inicia a fase exponencial da amplificação gênica, determinado threshold, representa falsos sinais positivos por contaminações das amostras de DNA genômico. Então aqui tem alguns erros, tá, gente? Porque a linha, ela se inicia a fase exponencial, beleza, mas ela não representa sinais falsos positivos, né? Então os sinais falsos positivos estão abaixo da linha de threshold. São esses aqui para a amostra A e esses aqui para a amostra B. E ele diz que são sinais positivos por contaminação das amostras de DNA genômico. Então, gente, na verdade, essa fluorescência, que a gente pode chamar de ruído, né, não é devido a contaminações por DNA genômico. Ela é devido à fluorescência natural dos próprios reagentes colocados, né, para detectar a amplificação. Né? Então, assim, parece lindo, parece mágico, quando a gente está explicando como é que funciona, por exemplo, o quencher e o fluoróforo, né, que um inibe a fluorescência do outro, né, e que também o CyberGreen só brilha quando está ligado à fita dupla, mas na verdade eles têm um pequeno brilho residual, e esse brilho dá o ruído da reação. Tá? Então, outros interferentes também podem aumentar esse ruído, né, como falta de pureza da amostra e etc. Tá bom? Então, não é por DNA genômico como aponta categoricamente a opção C. Então, aqui, né, eu não coloquei, mas seria falsa. Aqui também a gente já jogou, né, gente? Seria falsa. E vamos em frente. A análise comparativa das duas amostras deve ser realizada a partir da estabilização da amplificação, que ocorre na fase de platô, sendo alcançada
no ciclo 28 para a amostra A e no ciclo de 40 da amostra B. O chamado ciclo de platô, o ciclo que inicia o platô, na verdade, ele está correto, né? Tipo na 28 para a amostra A e por volta do ciclo 40 para a amostra B, tá? Então, gente, ninguém faz análise, tá, de ciclo de threshold, se é positivo ou negativo, em fase também de quantificação, né, em fase de platô. Tá? Isso é determinado na fase exponencial e principalmente utilizando o ciclo de threshold, tá? Ou a linha de threshold. Tá bom? Então, está tudo errado quando ele fala que é na fase de platô. Tá? Então, quem fala em análise comparativa, o que é que eu comparo aqui? É o CT das duas amostras. É isso que vai me dizer a diferença, né, entre a concentração inicial de material genético das duas amostras. Então, essa propositiva, gente, também é falsa. A amostra A corresponde ao controle positivo, beleza. Mas a amostra B corresponde a uma amostra negativa, aí você vem aqui, ó, e observa que a curva da amostra B, ela ultrapassa o ciclo de threshold ali por volta do ciclo 26. Ultrapassa o threshold por volta do ciclo 26, então o CT dela é 26. Você observa que ela fica bem acima aí do ciclo de threshold, caracterizando uma amostra positiva. Então, esse aqui também seria falso, tá? Porque ele diz que é uma amostra negativa. Leia o texto e observe o esquema a seguir. Através da PCR, uma sequência de DNA pode ser amplificada milhões ou bilhões de vezes, produzindo cópias suficientes de DNA para serem analisadas por outras técnicas, tais como o sequenciamento digerido por enzima de restrição e clonados em plasmídia. Existem recomendações específicas para a construção de primers, tais como estabelecer um tamanho entre 18 e 24 bases. Tá? Isso serve, gente, para aumentar a especificidade do primer, ou seja, para ele não reconhecer qualquer região. Se você deixa um primer muito pequeno, o que é que acontece? Ele começa a anelar, a se ligar em outros lugares que não são o que você desenhou. Tá? Então, o tamanho entre 18 e 24 é o tamanho de fato ideal para o tamanho de um primer. Tá? Dá para chegar até 29 e tal, mas aí você já vai ter alguns problemas, tá bom? Assegurar a relação entre bases entrepúricas e pirimídicas entre 60% e 40%. Gente, isso diz respeito a ter uma certa quantidade de GC, né? Para fazer com que a gente tenha uma melhor ligação do primer com a sequência. 3. Procurar uma sequência do primer com maior concentração de base GC na extremidade 5' e menor concentração 1C ou 1G na posição 3'. Tá, gente? Isso acontece por quê? Por que é bom ter um GC bastante forte, uma quantidade de base GC na extremidade 5'? Para assegurar a ligação dessa extremidade do primer, né? Então, quando essa ligação é fundamental para que o primer ligue fortemente a sequência. E por que é bom ter um C, né, mas não muitos na extremidade 3'? É que é onde a TAC polimerase vai começar a trabalhar. Tá? E aí, se você tem uma ligação muito forte nessa extremidade, né, que seria aquela funcionalidade de 3 para 5, né, se você tem uma concentração muito alta, pode ser que esse primer se ligue em vários lugares muito fortemente. Tá? E isso atrapalha. Então, é bom que esteja um G ou um C para ser uma ligação forte, mas não pode ser muito forte como aquela lá do 5', tá? Porque senão corre o risco de o primer ligar só um pouquinho assim e ser base para a DNA polimerase copiar. Então isso tem que estar ligado diretamente aí à especificidade. Tá? 4. Evitar trincas de bases repetidas. Tá? Isso também tem a ver com a especificidade e com a ligação ali de um primer no outro. Tá? E aí essas 5 vem mais bater nisso, ó. Evitar a complementaridade inter ou intramolecular. Então, entre os primers, forward e reverse, tá? E dentro de um mesmo primer, tá?
Porque se o primer forward anela no reverse, gente, ele pode simbolizar ou mimetizar a sequência que eu quero amplificar. E aí eu vou roubar as DNA polimerases para quê? Para copiar o meu dímero de primer, e aí não vai copiar a sequência. Eu acabo com o rendimento da reação. E eu vou amplificar um negócio bem pequenininho que eu vou ver lá embaixo do gel, que a gente costuma se referir como dímeros de primers. Tá? Que até que ocorre, né, um pouco, mas isso de maneira exagerada atrapalha aí a duplicação do material genético. Construir um arranjo de bases que permita a temperatura de anelamento entre 52 e 65 graus, sendo crucial que a temperatura de fusão dos primers, chamada de T-melting, né, ou temperatura de melting, sejam próximas. Veja, gente, por que é ruim se essas temperaturas não forem próximas? O T-melting é o TM, né, ou temperatura de fusão dos primers, é uma temperatura cujos primers estão 50% anelados à sequência de DNA-alvo. Tá? Então, se eles são muito distantes, gente, você deixa a reação de PCR descompensada. Tá? Por quê? Porque se a diferença é alta, você vai ter que escolher qual da temperatura de anelamento que você vai usar para a reação de PCR, porque só tem uma. Né? E aí você vai priorizar um dos primers. Então vai ter muito primer, sei lá, forward ligado e pouco reverse, ou o inverso. E aí na hora de amplificar você não tem aquela amplificação homogênea, né? Isso prejudica de novo aí o rendimento da PCR. Então vamos analisar as opções, tá bom, gente? Então a primeira diz que estabelecer um tamanho entre 18 e 24 bases é essencial para anular o risco de anelamento. Então não existe isso, tá, gente? Aqui não é matemática, né? É biologia. Então a gente não consegue eliminar 100% anelamentos inespecíficos, tá? Então não é absoluto. Então essa já está fora. Aí na 1 ele diz, ó, para minimizar os riscos de anelamentos inespecíficos. Beleza. Aí a segunda, assegurar a relação entre bases púricas e pirimídicas entre 40% e 60%. Né? Tem a ver com a ligação efetiva e com a seletividade do primer. Então aí ele coloca, ó, para maximização, para o aumento da especificidade da reação, evitando a concentração de base inferior a 50%. Né? Na verdade ele coloca aqui entre 40% e 60%, né? E ele aqui colocou a média. Né? E aí a gente aceita, né? Embora o cara fala que é 40 e 60 e ele coloca um valor intermediário que seria 50. Outra coisa também para não prejudicar o cálculo da temperatura de extensão, porque ele também não pode ser muito alto, né? Porque se eu coloco um conteúdo de GC muito alto, a quantidade de GC eleva muito o TN do primer. E aí eu posso ficar com a temperatura de extensão, que seria 72 graus, muito próxima. Aí isso também prejudica. Eu estou aqui, desculpa. De forma a não prejudicar o cálculo da temperatura de anelamento. Né? Então, para não deixar a temperatura de anelamento muito alta. Tá? 3. Para facilitar a hibridação. O que seria o 3? O 3 vamos lá, 1, 2, 3. Procurar uma sequência de primer com maior concentração GC na extremidade 5', ou seja, favorecer a ligação do primer, fazer uma ligação forte, muito forte na extremidade 5', e uma ligação também forte na extremidade 3', mas não tão forte quanto a gente se referiu na extremidade 5'. E por que não pode ser tão forte na 3'? Porque se for muitas bases, a DNA polimerase pode até reconhecer e fazer a cópia ali no local não indicado, tá bom? Amplificando somente o primer, ou a sequência que o primer anela. Então essa também é verdade. 5. Para inibir ou para impedir a formação de estruturas secundárias como a ocorrência de dímeros. Isso é exatamente construir um arranjo de bases que permita, 5, né? Evitar a complementaridade inter e intramolecular, que é a história de não ter formação de dímeros, de primers, né? Ou de estruturas secundárias como a ocorrência de dímeros. Então isso aqui seria verdade. Tá? Então seria a nossa opção correta. Vamos ler as outras. Para minimizar a especificidade da reação. A gente nunca quer minimizar a especificidade da reação. Então isso aqui estaria fora. Tá?
que estaria fora. Evitando a concentração de base GC superior a 40, de forma a não calcular o pH de hibridação. Então o pH também aqui está inadequado, né? Para impedir a hibridação, a gente nunca quer impedir a hibridação. Para minimizar o risco de anelamentos inespecíficos, seria 4. Evitar trincas de bases repetidas, né? Para evitar que o primer se ligue em outro lugar, né? Então está correto. A 5, para auxiliar a formação, não, ninguém quer auxiliar a formação, ninguém está doido, né? Porque isso aqui prejudica a amplificação, tá, gente? Ninguém quer minimizar a especificidade da reação, a gente quer maximizar, né? Para impedir a hibridação, a gente nunca quer impedir a hibridação, senão a PCR não funciona se não hibridar. Anular o risco de anelamentos inespecíficos não dá para anular, né, gente? Dá para diminuir. A gente tem o objetivo de anular, mas para auxiliar na formação de estrutura terciária, não. Ninguém quer formar estruturas terciárias, né? Isso prejudica, né, a amplificação. Então, se o primer forma estrutura terciária, ele não se liga à fita, tá bom, de DNA. O 3 é para facilitar a hibridação. 3 não, 3 é para aumentar, o primeiro, né? É para aumentar a especificidade. O 3 é o quê? Desculpa, não é o primeiro, né? Vamos ver o que é o 3. 1, 2, 3. Procurar uma sequência de primer, tá certo, para aumentar a especificidade, né? Para facilitar a hibridação, beleza. Beleza, está correto. Para impedir o 4. 4 é o quê? 1, 2, 3, 4. Evitar trincas de base repetidas. Evitar trinca de bases repetidas pode ser, gente, para inibir a formação de estrutura terciária, como a ocorrência de alta. 5. Ninguém quer minimizar o risco de anelamentos específicos. A gente quer minimizar os riscos de anelamentos inespecíficos. Tá? 6. Construir um arranjo de primers que permita uma temperatura de anelamento entre 52 e 65, sendo crucial que as temperaturas de fusão dos primers sejam próximas. Aí a explicação é outra, nada a ver com o que ele falou, né? Tipo, fala lá da segunda, né? Então não tem realmente nada a ver. Vamos para a próxima. A eletroforese DNA é um método de biologia molecular amplamente utilizado para separar e até mesmo purificar fragmentos de DNA de ácido nucleico. Essa técnica foi empregada pela primeira vez em 1937 pelo bioquímico sueco Arne Tiselius e permite a migração dessas macromoléculas eletricamente carregadas através de uma corrente elétrica em uma substância gelatinosa. Figura 1. Esquema demonstrativo do aparato de eletroforese e o gel de separação. B. Eletroforese demonstrando uma corrida de fragmentos de DNA. Sobre o tema, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O objetivo da técnica de eletroforese é separar fragmentos de DNA em um gel de poliacrilamida, por propriedades de tamanho e carga. Tá? Então essa opção, gente, o objetivo dessa técnica é de fato separar fragmentos de DNA, pode ser no gel de poliacrilamida, por propriedades de tamanho e carga. Gente, até aqui, ó, tá correto. Até aqui tá correto. O problema é que eles não são separados por carga, porque todos os fragmentos de DNA, eles têm o quê? Eles têm carga negativa. Então, como é que você vai separar eles por carga, se todos têm cargas negativas? Tá? Então, essa seria falsa. Ainda tem uma outra coisa aqui, gente, mas isso vocês teriam que considerar, porque assim, o desenho tudo aqui mimetiza um gel de agarose, né? Mas o DNA também pode ser corrido em gel de poliacrilamida e ele se encaixa na descrição de tudo que ele fala, tá?
Então, assim, você não pode desconsiderar que a gente tem um gel de poliacrilamida também para correr o DNA. Ele é um gel, ele separa até melhor do que o de agarose, mas o de agarose é mais usado, tá? Por quê? Porque é mais barato, mais simples, menos tóxico, tá? De ser montado. Porém, ele tem uma resolução menor, mas que é suficiente para os estudos de DNA. Então, aqui a gente tem esse problema da carga que torna essa assertiva falsa, tá bom? Até o desenho, gente, também induz a gente achar que é só de DNA, só de agarose, né? Porque normalmente o gel de agarose, ele corre da maneira que está aqui deitado, e o gel de poliacrilamida, ele é montado, gente, em pé, tá? Então, não sei se a figura está em perspectiva, então parece mais aqui, está desenhado como para ser um gel de agarose, tá? Mas a gente não poderia descer até esse ponto, e mesmo assim tem a carga mostrando aqui que não seria verdadeira essa primeira. O tamanho dos fragmentos determina a velocidade do seu avanço. Assim, o fragmento de DNA na figura 1b, assim o menor fragmento de DNA na figura 1b está representado pela banda C. É verdade, né, gente? O maior é o A, depois vem o B, depois vem o B, depois vem o C. Tá? Então essa seria verdade. As bandas de DNA são evidenciadas no gel através da coloração com brometo de etídeo, que é altamente sensível, né? Tipo, ele é degradado por luz, peróxido de hidrogênio, e tóxico para humanos. Né? Existe ainda indício que ele é carcinogênico, né? E permite a sua visualização direta. De fato, o brometo de etídeo tem a capacidade de se ligar à dupla fita de DNA, e quando ele se liga, ao ser excitado pela luz ultravioleta, ele emite um brilho laranja, que pode ser detectado pela visão normal, ou você pode tirar uma foto e utilizar aquela informação, tá bom? Então essa também seria verdadeira. As amostras de DNA que são aplicadas nos poços de gel de agarose são submetidas a uma diferença de potencial, graças ao uso de eletrodos negativos e positivos, formando-se um campo elétrico suficiente para gerar uma força que direciona o movimento das amostras. Então ele aí descreveu, né, como funciona a eletroforese, né, porque que o DNA migra do polo negativo, já que o DNA tem fosfato, né, ele migra do negativo para o positivo. Então o DNA não migra, é orientado por sua carga, né, ou seja, você não separa o DNA baseado na carga e no tamanho, só apenas no tamanho, porque a carga de todos os DNAs é negativa. Tá? Em relação à tecnologia de PCR em tempo real, qPCR e PCR, tá? Que é uma evolução do método de PCR, reação em cadeia da polimerase, assinale a alternativa incorreta. A metodologia permite realizar a quantificação do alvo durante o processo de amplificação do DNA. Tá? Então, de fato, gente, a gente consegue inferir acerca da quantificação do material genético ao longo da amplificação. A rigor, a gente precisa terminar a amplificação para montar a curva e, de fato, quantificar. Mas a gente consegue ter uma ideia sobre a quantificação. Então, a gente pode deixar essa opção em stand-by. Seguindo, esse método depende do isolamento ou crescimento do patógeno ou da detecção de uma resposta imune contra o agente. Tá? É exatamente a vantagem desse método, né? Que não precisa ter o patógeno, basta você ter o material genético dele, não precisa cultivar nem isolar. Os ensaios de PCR em tempo real são muito mais sensíveis, de fato, né? A fluorescência, o equipamento detectando é melhor do que você com o olho, específicos e rápidos, principalmente quando comparados aos testes convencionais, levando 2 a 3 horas para emitir o resultado. Na qPCR, o resultado é visualizado imediatamente, dispensando a eletroforese. Beleza. Isso é possível pela adição de sondas fluorescentes às reações de PCR. A amplificação do DNA-alvo é monitorada durante o processo de PCR. À medida que o DNA é amplificado, o nível de fluorescência cresce proporcionalmente. Também seria verdade. A qPCR é amplamente utilizada na infectologia clínica para a detecção de patógenos, identificando infecções virais e bacterianas, em que a cultura dos agentes causadores pode ser muito difícil ou até mesmo impossível.
Tá? Então, a opção correta ou incorreta, que seria a correta, esse método depende do cultivo. Tá? Ele não depende do cultivo. E todas as outras afirmativas estão corretas pelo que a gente já explicou.